Eu saí na Folha de São Paulo, Rafael Almeida Riso. Ô, louco. Pois é, põe na tela, né? Presidente de partido do MBL vê implosão do bolsonarismo e pretende explotar Planalto. Renan Santos afirma que antigos aliados estão traindo o ex-presidente. Legenda de direita pragmática, a missão está em fase final de aprovação pelo TSE. Aí beleza, né? Vocês já sabem quem sou eu, desce aí uma foto meio épica, né? Tô bonitão nessa foto, Riso. Uhum. Temos que usar mais essa foto aí, meio romano, né? Vamos lá. Ele vê a direita traindo Jair Bolsonaro em razão de seu enfraquecimento político após o envolvimento da trama golpista. Considera ainda que Lula e a esquerda chegaram fortes para a eleição de 26, como mostraram os atos deste domingo. Renan aprova a condenação do ex-presidente no mérito, mas rejeita na forma. Apesar de estar convencido de que Bolsonaro tentou dar um golpe, diz que votaria contra a punição se fosse ministro do STF, porém chegar cerceamento de defesa. À frente de um movimento que se notabilizou por polêmicas desde que surgiu há 11 anos, Renan disse que precisará se adaptar ao figurino de dirigente partidário, mas sem abandonar totalmente o estilo. Abre aspas, a natureza nossa é questionadora, meio punk rock. Legal, né? Isso é entrevista, como é que se diz? Honesta. Né? Aí vocês viram aí, vamos lá. Como se situa a missão ideologicamente? A gente está se afastando da ideia do liberalismo inicial do MBL e hoje pode ser enquadrado como um partido no campo da direita altamente pragmático. Nosso programa, que é o Livro Amarelo, em termos econômicos, conversa com muita coisa do ponto de vista liberal, mas flerta com o desenvolvimentismo também. Não há um dogmatismo nisso. Essa é a lógica do Livro Amarelo. Se você me apresentar uma boa ideia que tenha sido tocado pelo regime comunista chinês e que não altere nossos princípios básicos, eu quero a ideia do Partido Comunista Chinês. Outro dia eu vi lá, né, um bando de tarado do petismo lá na China. Não tem mendigo, não tem cheiro de mijo na rua. Sim, eles prendem quem faz isso. Vamos prender? Vamos prender quem estiver mijando e vandalizando na rua? Bora, galera, vamos. A China fez. Parabéns, China. Adorei. Vou aprender com vocês. Xi Jinping, manda aí, ó. Tô taking lessons aqui from you. Tá bom? É isso. Pragmatismo, vamos pegar o que funciona e vamos parar de ficar presos em abstrações. Vamos lá. Essas coisas não são contraditórias? Boa pergunta dele. Vocês defendem política industrial, por exemplo? Aí eu respondo. Política industrial no Brasil é xingamento. As pessoas vão logo remeter a Sudene e campeões nacionais. Não é o que a gente está propondo. A gente pega as experiências que deram certo, casos de frentes pioneiras, Embrapa, crédito subsidiado para o agro. Você tem um empreendedor funcionando, mas uma empresa pública produzindo tecnologia e articulando essas forças. É o caso da Embrapa, trabalhando com os nossos agricultores, exportando para fora. É basicamente isso, tá? O que a gente não quer é criar o que chamam de inglês de crony capitalism, o capitalismo de compadrio mais vagabundo que tem. Fui claro nessa parte, Rafael Almeida? Sim. Ótimo. A política econômica será mais parecida com a do Bolsonaro ou com Lula? Aí eu respondi, não vou trabalhar com essas definições porque elas limitam. A política do Bolsonaro eram clichês liberais do Paulo Guedes. A lógica do arcabouço do Haddad, na prática, está permitindo um aumento dos gastos obrigatórios de maneira descontrolada. Isso está indo para um rumo de colapso nos próximos anos. Perfeito, né? O campo da direita já está congestionado com PL, PP, Republicanos, União Brasil, Novo, fora partidos pequenos. Como a missão vai se diferenciar? Eu não concordo com a definição. O Novo é um partido de direita, os demais não. Todos serviam de base dos governos do PT, servem até hoje, topam políticas à esquerda. Se a gente for falar de direita, tem que ter minimamente um programa. Eles não têm. São parte de um fenômeno clássico brasileiro que é a política patrimonialista, compadrio, compra de voto. Ou seja, missão vai ser o único partido de direita? Aí eu respondi, com o programa direita, a renovação de quadros independentes será o único, sim. Meio óbvio, né? Gente, a única expressão concreta de direita que faz o ciclo completo somos nós, vocês sabem disso, né? Prossegue o entrevistador Zanin. Já houve várias tentativas de figuras da direita de descolarem do bolsonarismo e todos fracassaram. É possível haver uma direita não bolsonarista? Aí eu respondi, inclusive estamos num momento em que o bolsonarismo está implodindo, os políticos de direito traindo. É o Nicolas Ferreira traindo o Bolsonaro de um lado, o Tarcísio procurando o próprio caminho do outro, é o Novo que era super Bolsonaro agora procurando o próprio caminho. A nossa diferença é que a gente nunca escondeu as nossas diferenças do bolsonarismo. Eu jamais gostaria de trabalhar com alguém que eu considero mais burro do que eu, como Bolsonaro. Aí ele respondeu, mas que chegou à presidência. Aí eu respondi, são as vicissitudes da democracia que tem dessas coisas. Como analisa as manifestações da esquerda no domingo? Respondi. Por um lado, elas ficam revivendo uma linguagem morta, cheirando a naftalina, com Caetano Veloso parecendo uma múmia em cima de um trio elétrico. Por outro, mostra que eles se aproveitam dos erros de uma direita burra bolsonarista que entrega para eles uma perspectiva, ainda que ilusória, de lutar contra a corrupção, que não cola para ninguém, mas que na prática os reposiciona no jogo. Mostra que Lula e as esquerdas vão para uma eleição forte em 26. Por que pretende ser candidato à presidência? É o que o grupo quer. Não era o que eu desejava inicialmente, porque eu queria trabalhar internamente. Mas se o grupo quiser, serei com o maior prazer, porque um dos sonhos nossos é chegar ao poder mesmo.
Aí ele diz, não é dar um passo maior do que a perna, sem aliança, sem estar estruturado em todo o país, sem dinheiro, tempo de TV? Aí eu respondi, nós já caminhamos a pé até Brasília, então nós vamos dar muitos passos. Poético, né, Riso? Porra. A gente está disposto a firmar a tese para uma fração do eleitorado, e se essa fração for suficientemente influente, tentamos disputar para ganhar a eleição. Aí ele fala, vocês cogitam apoiar um outro candidato? Zero, essa hipótese não existe. E a aliança com algum partido que apoie vocês? Apoiando o nosso programa, nós aceitaríamos. Próximo. A ideia é lançar candidatos a governador, senador? Aí eu falei, a ideia é, em todos os estados possíveis, aparecermos com chapa completa. Como cumprir a cláusula de barreira no ano que vem, que vai ser de 2,5%? Que eu respondi. Se o trabalho for bem feito, a gente passa a cláusula, mas ela não é a meta. Todos os partidos vão ter que tomar uma série de decisões muito complicadas que envolvem diminuir a sua própria legitimidade. A gente não vai fazer isso. Eu quero estender essa resposta aqui, porque muita gente me pergunta, Renan, e a cláusula de barreira? Como se fosse uma gincana que a gente tem que passar de uma cláusula. Veja, política e poder não é, vamos dizer, uma guerra para passar da cláusula. Essa é a preocupação do Aécio no PSDB, essa é a preocupação do Podemos, de todos os partidos menores que estão desesperados com essa cláusula. Não é a nossa preocupação. Nossa preocupação é acumular poder e exercer o nosso programa dentro desses aparatos de poder que nós vencemos. E poder pode ser assim, podemos passar um juiz num concurso, podemos mudar a perspectiva das pessoas sobre direito penal, podemos influenciar um debate público, podemos eleger parlamentares, governadores, prefeitos, vereadores, presidente da república. Veja, este é a função de um partido. A função do partido não é participar de uma gincana para atingir 2,5% dos votos. Esse é o entendimento geral dos partidos brasileiros. Então a gente não vai vender a mãe, vender a lógica da missão para passar da cláusula de barreira. Eu vou ser mais vocal. Vamos supor, meus amigos, procure um deputado qualquer do Centrão, Riso. Um Zé do Posto, sei lá, sabe? Acho que deve ter, até acho que tem o Zé da Borracha. Tem um cara do Rio de Janeiro, que é Zé da Borracharia, Zé do Posto. Às vezes é um cara da gente boa, Zé do Pneu, alguma coisa assim. Ele vai lá, eu quero ser candidato da missão. Ele meio que compra voto, ele vota de qualquer jeito, ele mora tá com o PT, hora tá com não sei o quem. Ah, bota esse cara aqui que ele vai trazer uns 100, 200 mil votos e... Sacaram? O Zé do Posto, meu amigo, sendo bem claro, vai deturpar toda a experiência política nossa. O Zé do Posto sendo candidato no Rio de Janeiro, ele vai fazer com que a experiência do militante seja uma merda, que o coletor se sinta usado, que o doador se sinta usado, que o partido tenha sido montado na prática para repetir as mesmas coisas. Muitos vão fazer isso porque a lógica da política, nesse esquema de gincana para passar da cláusula de barreira, é essa. Nós não vamos. Isso implica em eventualmente não passar da cláusula de barreira? Sim. Agora, se ao invés de passar da cláusula de barreira, nós conseguimos firmar a tese para milhões de brasileiros, eu tô feliz. Se a gente... Puta, nós fizemos 11 deputados federais, não 13. Tá? Puta, foi quase, hein? Quase, meu Deus, quase. E os 11 são 11 Kings Kataguiris, entendeu? Uma galera de altíssimo nível. Eu tô muito feliz. Nós vencemos muito. Nós vencemos pra cacete. Porque em 2028 a gente vai para as eleições municipais, aí sim, estruturado para ganhar várias cidades importantes do Brasil. Para disputar as principais capitais do Brasil. E em 30 nós vamos para ganhar a presidência da República estruturado. Sem ter vendido a mãe no processo. Por isso, cláusula de barreira, entendeu? Não é uma cláusula de caráter. Eu não vou vender a mãe, nem o Partido Missão, nem nenhum dos dirigentes. Senhor Rafa Mendes, você é dirigente da missão. Você vai vender a mãe? Não. Não vamos não, cara. Não vai rolar. Vamos ser com os nossos do nosso jeito. E se não for do nosso jeito? Não será de jeito nenhum. É isso, vamos lá. Não fica difícil para um partido sobreviver não tendo feito a cláusula de barreira? Aí eu respondi, não, tem restrições, mas não são totais. Você continua tendo o direito de existir e participar de eleições. Ainda existe o fundo eleitoral que independe da cláusula de barreira. Aí ele, fundo eleitoral e partidário vocês pretendem usar? Sim. Isso é uma mudança com relação ao que defendiam no começo do MBL, não? Aí eu respondi, a gente estava essencialmente errado com uma visão lúdica, infantil e em certa medida até antipolítica. Não faria sentido pôr, inclusive, uma expansão nossa para outros estados do Norte e Nordeste, onde as pessoas não têm a cultura de doação de dinheiro para fazer campanha. Você pode encontrar excelentes argumentos de que um fundo público, obviamente, sem ultrapassar os limites em termos de valor, pode ser benéfico para a democracia. Eu dou o exemplo do Nordeste, em que se não houver algum tipo de incentivo público, todo o dinheiro está concentrado na mão de medusa de coronel. Em termos comportamentais, vocês se colocam mais claramente como de direita tradicional? Aborto, por exemplo. Eu falei, a posição nossa é a manutenção da legislação atual sobre aborto.
Como vem o debate sobre a identidade de drogas? A gente já topou discutir a legalização da maconha. Mas hoje a nossa discussão acabou sendo engolida para a questão das facções criminosas, virou uma questão de ocupação territorial. Então acaba sendo enquadrado numa outra discussão que é mais importante para a gente. Aí ele, como ficou o debate sobre identidade de gênero? Essa é uma discussão que ficou envenenada por conta de um tipo de militância extremamente tóxica, a militância woke. O percentual de pessoas que se definem como trans é ínfimo na sociedade, mas se torna um tema central porque tudo se torna a base para o divisionismo, para apontar o dedo para atacar que fulano é transfóbico. O MBL surgiu como um movimento ousado, polêmico muitas vezes. Vão levar algo desse comportamento para o partido político ou serão mais comportadinhos? Eu respondi, é muito mais um partido com cara de movimento do que um movimento que virou um partido. A nossa natureza é questionadora, meio punk rock. Isso não significa que a gente não vai se comportar de maneira regimental e séria nas posições eletivas que ocuparmos. Aí ele, qual a sua opinião sobre a condenação do Bolsonaro? É merecida no mérito, na forma é alvo de questionamentos. Eu sei que o Bolsonaro tentou fazer. Nós estamos denunciando essas práticas desde 19, as tentativas e a senha golpista do Bolsonaro em todo o mandato dele. Dito isso, as consequências da criação desse aparato de punição do STF estão sendo vividas no Brasil até agora e a gente não pode achar que isso não é anômalo. Então a forma conta. Você está convencido de que ele tentou dar um golpe? Eu convencidíssimo. A sua crítica, a forma é qual? A supressão de elementos de direitos de defesa, os prazos que foram dados. Na questão ligada aos presos do dia 8 de janeiro, a gente vai ver outros absurdos ainda maiores. Eu, como cidadão, acho que o Bolsonaro merece ser punido por aquilo que ele tentou fazer. Mas se eu fosse inimigo do Supremo, mas se eu fosse ministro do Supremo, não conseguiria achar naturais as rupturas à forma. Aí ele prossegue. Isso pode ser visto como uma defesa do Bolsonaro? Eu, de forma alguma. A gente sempre pediu a prisão do Bolsonaro. A gente denunciou tudo isso em todo o processo. Eu não estou fazendo nenhuma aceno aos bolsonaristas. Eu não estou pedindo voto para eles, nem faço questão. Esses caras, inclusive, não gostam da gente. Então ele, qual é a sua posição sobre a anistia? Como votará aqui em Kataguiri, deputado do movimento? Aí eu respondi, os cabeças da trama golpista têm que ser presos e punidos. Os presos do dia 8 têm que ter penas reduzidas, devem ter direito a julgamento mais justos. Tem gente lá que, de fato, nem sequer deveria estar presa. Tem algumas coisas absurdas acontecendo nesse processo. Essas pessoas foram bucha de canhão, mas alguma punição tem que ter. E anistia para o Bolsonaro? Aí eu respondi, não vejo o Kim defendendo isso. Aí ele disse, vocês têm uma crítica muito forte ao Centrão, mas até pouco tempo atrás tinham um cargo de vice-liderança no governo Tarcísio na Assembleia. E tem relação com o prefeito Ricardo Nunes, após terem sido críticos no passado. Controlam a subprefeitura da Vila Mariana. Não é contraditório no que eu respondi. A gente não tem problema em participação em espaços de gestão, desde que a gente possa executar as políticas públicas que acredita. E condicionadas a bons resultados. O Guto, quando foi vice-líder do Tarcísio, queria tocar a pauta da privação da Sabesp. O nosso subprefeito está lá focado em ter os melhores indicadores. A gente critica o Centrão não pela participação em governos, mas porque essa participação é um fim em si mesmo. E aí, dei nota aí pra entrevista, meus amigos. Veem o que vocês acharam, acho que deu pra passar a nossa perspectiva, a nossa visão, uma visão muito única dentro do campo da direita. Eu até comentar, parece que o Carlos Andreasa também comentou sobre a gente, né? Enquanto isso, tivemos uma crítica aqui, me parece que o presuntinho do bolsonarismo, tá, um dos sujeitos mais asquerosos que eu já vi em toda a minha vida, que é Leandro Ruschel. Ele é um asqueroso, ele é corporalmente asqueroso, ele é moralmente asqueroso. Esse cara é uma aberração. Dizem que ele também esteve por trás da perseguição de muita gente na direita independente. Tá? É um dos sujeitos mais mentirosos, viu? Além de não saber fazer churrasco, o que denota uma falta de masculinidade que combina com todo o visual arredondado dele. É um cara que não tem quinas nem cantos, ele é macio. O Leandro Ruschel é um sujeito macio. O Leandro Ruschel deveria parar de dar opiniões, ele deveria se transformar numa almofada, tá? Vamos lá. Ele disse, não há uma implosão do bolsonarismo. O que estamos observando é o regime brasileiro impedindo a representação política da direita através da repressão policial, como ocorre em qualquer ditadura. Não, cara. Pô, o cara dá uma opinião, ele nem leu a entrevista. A implosão do bolsonarismo, tá? É uma implosão por ser interna. Implosão. Ou seja, os fundamentos internos dela estão deixando de existir. A coesão interna está deixando de existir. E por quê? É uma implosão, uma explosão. Não é que o STF jogou um míssil. É porque um dos alicerces, sei lá, Nicolas Ferreira, já traiu. Centrão, que virou alicerce, traindo. Valdemar da Costa Neto, só fala merda, tá com o STF. Há uma implosão porque ninguém acredita no projeto, todo mundo usou o Bolsonaro e agora cada um vai pro próprio campo. Então o bolsonarismo como projeto está implodindo. É o que eu falei na entrevista, meu querido. Eu falo um negócio e ele responde outro. Vamos lá. Não podemos esquecer jamais que esse grupelho MBL operou junto ao regime para facilitar essa perseguição, através da atuação na CPMI das fake news, junto a parlamentares que se opunham a Bolsonaro para criar listas de dossiês que alimentaram os inquéritos persecutórios, posteriormente. Inimigo das vírgulas, né? Mas vamos lá. Uma coisa, houve uma CPMI que envolvia fake news. O MBL não participou efetivamente da CPI. Eles falaram que, não, que o Luciano Ayan, que era amigo do MBL. Veja só,
Se o Luciano Ayan passou listas de vagabundos que perseguiam as pessoas, mandavam atacar as casas das pessoas, gente que usava, vamos dizer, participação em gabinete presidencial pra ficar mandando ameaça de morte pros outros, né? Se o Ayan fez isso, honestamente fez muito bem, porque vagabundo criminoso é vagabundo criminoso, não importa se é de direita ou de esquerda. Se o Ayan denunciou lá, parabéns, Ayan, fez muito bem. Vagabundo tem que se fuder, não é que o Bolsonaro falava isso? Tem que se fuder e acabou. Ou perseguidor, doxador de direita, né, tem que ficar no relaxo. Eu vou lembrar, um desses perfis falsos, tá? Ele usou, ele criou uma thread mentirosa atacando o MBL, atacando a minha família, e a base dessa thread foi usada depois por um promotor bolsonarista pra tentar prender a nós. Minha família foi exposta, fomos alvos de uma perseguição escrota. Então não venha com essa conversa, isso é papo de picareta. Bom, vindo do presuntinho, né? Vamos lá. Aí ele prossegue. Desde o início do governo Bolsonaro, o MBL operou com o intuito de censurar e perseguir a direita, justamente com o objetivo de ocupar o espaço. Esse pessoal mais podre que poder. Pois bem, quem tentou censurar e perseguir a direita foi o bolsonarismo antes mesmo de chegar no poder. O cancelamento contra o Alexandre Borges, o cancelamento antigo do Olavo contra o Francisco Raso, os cancelamentos que o Olavo tentava fazer contra o MBL, a perseguição que o Olavo fez ao processo de impeachment. Ele desconvocou uma manifestação no dia 13 de março de 2016, galera, contra o impeachment da Dilma. Todos esses ataques eram tocados pelos Bolsonaro contra qualquer um que era de direita, mas que não fosse bolsonarista. Fizeram isso o tempo todo contra todo mundo. Sempre foram putos e canceladores. Ah, não siga. Fizeram lista da falsa direita. Acho que chegaram a incluir já, inclusive o Paulo Cruz na lista da falsa direita. Perseguiam o Rodrigo Constantino, que depois não aguentou, porque ele é intelectualmente, moralmente frágil, e se tornou uma putana lá dos caras. É isso que esses caras fizeram. E naquela época a gente, de maneira errônea, não respondia em nome da União da Direita. Foi um otário. Tinha que responder e tratar como filha da puta desde sempre. Então não vem falar. O que esses caras querem é o seguinte, eles querem bater em você pra que você fique submisso a eles. E se você retorna, eles estão batendo em mim. Não, bolsonarista a gente aprendeu a lição. Dê porrada do ponto de vista moral, tá? Argumentativo, retórico. Porque é um movimento baseado em vagabundagem, em falsidade, em vagabundagem, traição, em oportunismo. É por isso que eles atraem o que há de pior. É aquela escória de holidays, aquele lixo. Lixo mais puro que tem. É chorume. Não é à toa que Leandro Ruschel é um dos nomes desse cara. Lixo puro. Porco, vagabundo. E os aliados que eles colocaram no governo e que foram abandonados? E os caras que não fizeram nada pra eles, mas que não queriam dar golpe de Estado, como o Santos Cruz, que mal começou o governo foi tocado pra fora. E o Bebiano, que por conta dos ciúmes doentio do Carluxo, foi cancelado, destruído, atacado por conta deles. E todas essas pessoas? E esse comportamento porco e o que eles fizeram com o Moro? O que eles fizeram com tudo que rolava e que envolvia Lava Jato? O que eles fizeram com essa gente? Essa gente é porca. Porca. Infelizmente, o bolsonarismo é que nem aquela turma daquele filme Família Buscapé. É um bando de desqualificado que, dado que o Brasil é popular, né, no Brasil as pessoas não sabem medir o que é popular, o que não é, né, achando que o que é popular é bom, deram poder pra eles, aí eles acenderam o poder e ficaram tudo, chegamos! E aí começa a perseguir todo mundo. Bando de vagabundo deslumbrado. Bando de vagabundo deslumbrado. O Gabriel Assis perguntou, o que aconteceu com o seu dedão? Meu dedão tá preto. Meu dedão tá podre. Porque eu fechei o box do chuveiro nele e esmigalhou meu dedo. Achei que achei que ele quebrou, sei lá. Ele tava todo inchado, mas já faz 2 semanas e a unha ainda tá preta. É isso. Tá? É isso. Respondi o suíno. O Porqueta. Esse cara, ele me parece muito. Bota a foto dele, assim. Ele me lembra muito do Dwight do The Office. Sabe? É um sujeito mole. Ele deve ser meio molhado. Assim, entende assim? Um sujeito. Parece assim uma comida que tá no vapor. Sabe? Ele é realmente um presunto feito no vapor. Esse cara. Esse cara é nojento, cara. Esse cara é um slime, sabe? Esse cara é nojento. É isso. Presuntinho nojento. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos assim. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias, dos temas mais importantes do momento. Uau,